Oi, meu nome é Márcia, sou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, do campus Alvorada, sou doutoranda em antropologia pela Universidade Rovira Virgili, lá da Espanha, em cotutela com a Universidade Federal do Pará, né? Por causa do meu doutorado, eu acabei indo morar em Barcelona e conheci uma experiência, né, com a questão dos migrantes e de uma organização, né, como é que eles se organizam para enfrentar, né, todas as vulnerabilidades que essa situação de migração causa. E aí a gente escreveu um artigo, né, que é uma entrevista que saiu na revista Saúde em Redes, que é entre La Manta e La Vida. Então, se lá tem o nosso contato e tem mais informações, então aqui vai ser um videozinho mais rápido, só contando rapidinho essa experiência, né? E lá tem mais informações e tá um pouco mais detalhado. Então, se quiserem contato com a gente ou até com essa organização, a gente pode tá fazendo, tá? Então, assim, a migração que a gente vê lá na Espanha é uma migração que vem muito, da experiência que eu vou contar, é uma migração que é a rota do Mediterrâneo Ocidental, né? Então, as pessoas saem da África, né, na busca de uma vida melhor, né? Muitos vítimas de situações de guerra, de questões políticas, de miséria, ou até tragédias ambientais, e elas vão tentar a vida, uma nova vida, né, na Europa. Com isso, eles começam um processo de travessia que pode durar anos, né? Tem gente que leva anos para conseguir chegar no território, e muitos morrem. Uma das formas da trajetória é pelos barcos, né, que eles chamam de pateiras, e é muito comum as pateiras virarem, as pessoas morrerem, sobreviverem uma ou duas, daquelas pessoas que tu já tá atravessando, que tu tá... Então, essa pessoa que ela chega nesse território europeu com uma série de situações muito graves que foram acontecendo, de muitas perdas, né? Além das situações que podem ter sofrido abuso, violência, trabalho forçoso, cárcere e todas as outras violações de direitos que a gente sabe que nessa trajetória acontecem. Chega lá, não é uma acolhida, né? Não tem um espaço que diga, olha, que bom, você conseguiu, você sobreviveu e chegou até aqui, então agora nós temos uma política pública que possa te ajudar. Bem pelo contrário, eles são, e se usa o termo até, né, migrantes ilegais. Todo movimento social em relação a isso não é isso, são pessoas que estão sem papéis, mas tem esse peso, né, social, e muitos podem acabar indo presos, inclusive, num centro de internamento de estrangeiros, e que aí essas pessoas são presas para depois serem deportadas. E lá são verdadeiras prisões, as pessoas não cometeram um crime, elas não foram julgadas, elas simplesmente são pessoas que saíram do país que nasceram para tentar vir em um outro país. E aí a gente pode fazer uma discussão muito grande sobre como que algumas pessoas podem estar viajando de avião por aí, trocando de país, indo, voltando, quando tem dinheiro para investir num turismo, nisso é permitido, mas no momento que tu chega como alguém que quer começar uma vida, né, que vem de um território extremamente explorado, muitas vezes pelo mesmo país que tu está tentando essa vida, não pode. E isso passa a ser quase considerado como um ato ilegal pelo Estado, né? Mas o tema aqui da conversa não é essa, né? É fazer como é que esse grupo se organiza. Então, nessa realidade, as pessoas chegam muito fragilizadas, né? Teve uma situação em 2015 que, quando a gente conversa, tenta buscar história, assim, às vezes a gente sabe que as coisas vão acontecendo, mas tem fatos que acabam sendo um estopim que geram uma outra ação. Em 2015, teve a morte de um migrante, um vendedor ambulante, né? Eu vou falar um pouquinho agora depois disso, em Tarragona, que é uma cidade a 100 quilômetros de Barcelona, que a polícia teve uma operação policial que entrou na casa dele, a polícia disse que foi suicídio, mas ele acaba saltando a janela. Mas também, com toda uma questão dessa operação policial, que seria para ele ou ser preso, toda a questão das mercadorias que tinham na casa. Com essa ação, então, essas pessoas, esses vendedores ambulantes, eles chamam de manteiro, né? Então, por que manteiro? Porque quando chega não tem o que fazer. Tu chega para migrar, tu migra numa situação dessas, tu não tem como trabalhar, porque para trabalhar tu tem que ter papéis legais que te permitam trabalhar. Para te ter os papéis legais, tu tem que estar trabalhando, se tu é uma pessoa de um outro país. Então, tu acaba tendo um ciclo de que não permite a regularização dessas pessoas. Então,
essas pessoas que chegam, muitas vezes acabam conseguindo ser vendedores ambulantes. E aí eles chamam lá de manteiro, porque eles põem uma manta no chão, onde põe os produtos. Essa manta tá amarrada com cordas, que quando tu puxa, porque tu precisa sair correndo para fugir da polícia, tu puxa essa corda, a manta se fecha fazendo uma bolsa e tu sai correndo com os teus produtos e não perde as mercadorias, né? Então, manteiros são todos essas pessoas, geralmente são homens que vêm, né, que vêm da África, né, muitos senegaleses que estão nessa condição e que fazem na rua. Por exemplo, na Barceloneta, antes tinha, até o ano passado, tinha muitos manteiros. Quando tu caminhava, tu vai ver uma foto que a gente tem, se você olhar no artigo, tem uma foto que são essas mantas todas na rua, tá? Com essa questão dessa morte, né, que acaba sendo muito visibilizada, se cria o Traslamanta, que é uma organização de vizinhos e ativistas que começam a discutir essa questão, né, dos manteiros, né. Com isso, os manteiros também vão se aproximando de um espaço do migrante, né, em Barcelona. O espaço do migrante em Barcelona, ele não é só... aí tem várias descendências, tem as questões de muitas mulheres que também chegam e acabam trabalhando como em sítios de jogar, sem direitos, recebendo uma miséria. Então tem tem outro tipo também, tem outros migrantes que vêm de outras rotas que acabam encontrando outros tipos de trabalho e outras vulnerabilidades, tem a ver com gênero, com língua, com tudo isso, né? Com a crise também, e aí assume o governo popular, o Partido Popular na Espanha, e a saúde que era universal, um outro fato que acaba sendo importante também, a saúde que era universal, Deus da democracia na Espanha, passa a não ser mais universal, e ela é só para quem tem papéis. Com isso, as pessoas migrantes ficam sem direito à saúde. Isso tudo em 2015, e aí com isso também se pensa uma forma de se organizar criando um sindicato popular de vendedores ambulantes de Barcelona. É o primeiro sindicato manteiro que tem, depois vai tendo iniciativas em Madrid, Bilbao, Maiorca, Valência, e aí hoje tem várias experiências na Espanha. Então, o sindicato vai se organizando, e aí em 2017 surge a ideia, né, como uma alternativa, inclusive de contratação desses manteiros, assim, para pensar a forma, como eu já falei antes, tu precisa ter um contrato de trabalho para poder começar teus papéis, mas se tu não tem papéis, tu não pode ter contrato de trabalho. Então, para tentar ver se conseguem organizar isso, eles acabam em 2017 criando a marca Top Manta, né? Também uma alternativa de colocar sua própria marca e não vender só produtos de imitação, né? Então não é que eles vendem uma Adidas falsa, uma Nike falsa, mas eles têm um produto Top Manta, né? E aí eles abrem a loja. Então em 2017 eles abrem a loja do Sindicato Manteiro, que é aí com a marca Top Manta. Inclusive essa roupa que eu tô vestindo, né? Aqui tem a marca Top Manta. A gente vê invertido, né? Para ter uma ideia só. Então, eles pensam na ideia de uma empresa social que pudesse chegar a um momento de, inclusive, gerar contratos de trabalho, né? Então, assim, o logo, né, que eu montei, ele representa, então, a questão da manta e, ao mesmo tempo, desses barcos, das pateiras, que é como eles atravessam, né? Eles pensam a marca Top Manta, ela não vem para ser, não, a gente quer ter um monte de cliente, consumismo, não. Não é uma ideia do cliente individual, do consumo individual, mas sim pensar que seja uma forma de organizar coletivamente esse grupo, né, e que possam buscar soluções da vida, do cotidiano. Então, eles têm vários problemas, né, desde vulnerabilidade econômica, de não acessar vários direitos, então, que eles possam, quando as pessoas chegam, uma questão até da língua, né, então, não é fácil quem chega, então, eles poderiam também ser um espaço de referência, de acolhida para essa população. Né? A gente na entrevista acabou entrevistando o Babacar, que ele vai nos contando a partir também um pouco da sua experiência, né? O Sindicato Manteiro, antes da pandemia, eles tinham assembleia semanal, nas terças-feiras, inclusive era assembleia, e aí lá eles se organizam entre as ações que eles estão fazendo, eles têm alguns papéis definidos, né? E, inclusive eles hoje acabam tendo uma relevância no movimento social super importante lá, e eles são convidados para muitas ações, né? Tu tem vários
várias ações, comidas, festas de vizinhos, de bairros que são são antifascistas, antirracistas, e eles são convidados para fazerem, ou para oferecer, eles fazem comida e vendem um almoço popular, ou eles estão ali então cozinhando, ou eles estão ali vendendo seus produtos, então eles acabam sendo muitas vezes convidados para estar em várias ações que são de entidades ou de grupos que querem ser um pouco mais antissistema, né? Então ele acaba tendo uma importância também como visibilidade política, eles conseguem reuniões com a prefeitura, eles conseguem serem representantes, sabe, poder pedir representação, espaço para poder estar falando, não que um deputado fale só por eles, mas que alguém eles mesmos possam estar ali dando sua cara, falando quais são seus direitos. Então acho que essa coisa da importância de ser uma organização, um sindicato com um regulamento, como qualquer outro sindicato, né, que vai falar por si e falar das suas perdas de direito, do seu não acesso aos direitos, e que é importante que se possa pensar política que garanta isso, né? Agora com a pandemia, por exemplo, eles foram super importantes, assim, acabaram produzindo máscaras e aventais para os hospitais e distribuíam. Eles também acabaram, através das vaquinhas, arrecadando comida, conseguindo dinheiro e acabaram acompanhando 150 famílias. A gente pensa, né, que na Europa tem políticas públicas, tem várias formas de ajudar, e realmente, se comparamos com o Brasil, tem muito mais, pelo menos na Espanha tem muito mais auxílios, mas existe toda uma população que está à margem disso, porque no momento que tu não tem papel, tu não consegue aceder, tu não consegue estar recebendo, tu tem toda uma série, inclusive, de querer se tornar visível para esse Estado. Então, eles acabaram sendo agentes importantes, né, para conseguir garantir comida para algumas famílias, e é super interessante que, mesmo fazendo isso, mesmo com cartas da prefeitura, eles registrados que estavam fazendo essas ações, eles eram multados por estarem na rua distribuindo comida, né, para as famílias, fazendo, né, naquele momento que a gente estava em lockdown. Então acho que assim, a gente fala muito quando a gente pensa, por mais que eles marquem a importância de uma luta contra o racismo, né, o quanto ainda está longe de alcançar isso, porque mesmo com declarações dizendo que eles estavam fazendo uma ação social com reconhecimento da prefeitura, mesmo assim eles eram multados. Mas o Top Manta é uma esperança, acho que é um jeito de uma organização que consegue ganhar um espaço de visibilidade, um poder importante. E aí eu quis contar um pouquinho dessa história, o vídeo acabou se estendendo, né, mas eu tô por aí, então a gente tem meu contato, qualquer coisa pode seguir conversando. Tchau!